Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a liturgia de hoje nos convida a refletir sobre o reino de Deus, que é eterno e indestrutível, e sobre os sinais que antecedem a sua vinda. O reino de Deus não é como os reinos humanos, que são passageiros e frágeis, mas é uma realidade que se manifesta na história e que se consumará no fim dos tempos. Como cristãos, somos chamados a fazer parte desse reino, vivendo segundo a vontade de Deus e testemunhando seu amor no mundo. Mas também somos chamados a estar vigilantes e preparados para o dia em que o Senhor voltará em glória, para julgar os vivos e os mortos, e para estabelecer definitivamente o seu reino. Que a palavra de Deus nos ilumine e nos fortaleça nessa esperança. O reino de Deus é o nosso destino e a nossa esperança. Primeira leitura. Deus revela o futuro ao rei Nabucodonosor. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, disse Daniel a Nabucodonosor: Tu, ó rei, olhavas, e pareceu-te ver uma estátua grande, muito alta, erguida à tua frente, de aspecto aterrador. A cabeça da estátua era de ouro fino, peito e braços eram de prata, ventre e coxas, de bronze, sendo as pernas de ferro, e os pés, parte de ferro e parte de barro. Estavas olhando, quando uma pedra, sem ser empurrada por ninguém, se desprendeu de algum lugar, e veio bater na estátua, em seus pés de ferro e barro, fazendo-os em pedaços, e então, a um só tempo, despedaçaram-se ferro, barro, bronze, prata e ouro, tudo ficando como a palha miúda das eiras, no verão, que o vento varre sem deixar vestígios, mas a pedra que atingira a estátua transformou-se num grande monte e encheu toda a terra. Este foi o sonho, vou dar também a interpretação, ó rei, em tua presença. Tu és um grande rei, e o Deus do céu te deu a realeza, o poder, a autoridade e a glória. Ele entregou em tuas mãos os filhos dos homens, os animais do campo e as aves do céu, onde quer que habitem, e te constituiu Senhor de todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti, surgirá outro reino, que é inferior ao teu, e ainda um terceiro, que será de bronze, e dominará toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, e assim como o ferro tudo esmaga e domina, do mesmo modo, à semelhança do ferro, ele esmagará e destruirá todos aqueles reinos. Viste os pés e dedos dos pés, parte de barro e parte de ferro, porque o reino será dividido, terá a força do ferro, conforme viste o ferro misturado com barro cozido. Viste também que os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, porque o reino em parte será sólido e em parte quebradiço. Quanto ao ferro misturado com barro cozido, haverá de certo ligações por via de casamentos, mas sem coesão entre as partes, assim como o ferro não faz liga com o barro. No tempo desses reinos, o Deus do céu suscitará um reino que nunca será destruído, um reino que não passará a outro povo antes, esmagará e aniquilará todos esses reinos, e ele permanecerá para sempre. Quanto à pedra que, sem ser tocada por mãos, se desprendeu do monte e despedaçou o barro cozido, o ferro, o bronze, a prata e o ouro, o grande Deus faz saber ao rei o que acontecerá depois, no futuro. O sonho é verdadeiro, e sua interpretação, fiel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Na primeira leitura, ouvimos o relato do sonho do rei Nabucodonosor, que viu uma estátua gigantesca, feita de diferentes metais, que foi destruída por uma pedra que se tornou um grande monte. Esse sonho foi interpretado pelo profeta Daniel, que revelou ao rei que a estátua representava os 4 reinos que dominariam a terra, mas que seriam aniquilados pelo reino de Deus, que nunca seria destruído. Esse reino é simbolizado pela pedra que se desprende do monte sem ser tocada por mãos humanas, mostrando que é obra de Deus e não dos homens. Esse reino é o mesmo que Jesus anunciou e inaugurou com a sua vinda, e que se manifesta na sua igreja, que é o povo de Deus. Esse reino é o único que permanece para sempre, porque é fundado na justiça e na paz de Deus, e não na violência e na opressão dos homens. Nós somos convidados a fazer parte desse reino, reconhecendo que Deus é o nosso soberano e o nosso Salvador, e não os poderes deste mundo. Salmo responsorial. Louvemos a Deus, que é o Senhor de toda a criação. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Obras do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim.
Céus do Senhor, bendizei o Senhor. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Águas do alto céu, bendizei o Senhor. Potências do Senhor, bendizei o Senhor. O Salmo responsorial é um hino de louvor a Deus, que é o Senhor de toda a criação. Ele convoca todas as obras do Senhor a bendizerem o seu nome e a exaltarem o seu poder e a sua glória. E reconhece que tudo que existe provém de Deus e depende dele, e que nada pode se opor à sua vontade. O salmista também expressa a sua gratidão e a sua confiança em Deus, que é fiel e misericordioso com o seu povo. Nós somos convidados a nos unirmos a esse louvor, reconhecendo que Deus é o nosso Criador e o nosso sustentador, e que Ele nos ama e nos cuida. Nós somos convidados a louvar a Deus com as nossas palavras e com as nossas obras, dando testemunho da sua bondade e da sua grandeza no meio do mundo. Evangelho. Jesus nos alerta sobre os falsos profetas e os falsos messias. Permanece fiel até a morte, e a coroa da vida eu te darei. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares, acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho, ouvimos o discurso de Jesus sobre o fim dos tempos, que ele pronunciou no Templo de Jerusalém, pouco antes da sua paixão e morte. Jesus predisse a destruição do templo, que era o símbolo da religião e da nação judaica, e que aconteceu no ano 70, quando os romanos invadiram e arrasaram a cidade. Jesus também anunciou os sinais que precederiam a sua vinda gloriosa, como guerras, terremotos, fomes, pestes e fenômenos celestes. Jesus nos alertou para não nos deixarmos enganar por aqueles que viriam em seu nome, dizendo ser o Messias ou o tempo estar próximo. Jesus nos ensinou a não nos apavorarmos com essas coisas, mas a confiar na sua palavra e na sua promessa. Jesus nos ensinou a estar vigilantes e preparados para o seu retorno, que será o dia do juízo e da salvação. Nós somos convidados a acolher esse ensinamento, vivendo na fé e na esperança, e não no medo e na ansiedade. Nós somos convidados a seguir a Jesus, que é o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a liturgia de hoje nos convida a confiar no reino de Deus, que é eterno e indestrutível, e a estar atentos aos sinais que anunciam a sua vinda gloriosa. Que o Senhor nos conceda a graça de fazer parte desse reino, vivendo segundo a sua vontade e testemunhando o seu amor no mundo. Que o Senhor nos conceda também a graça de estar vigilantes e preparados para o seu retorno, que será o dia da nossa salvação. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e nos faça crescer na fé, na esperança e na caridade. Amém. O reino de Deus é a nossa meta e a nossa alegria.